Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Mais um devocional e nesta noite nós vamos meditar sobre a paz interior para nossos corações e mentes. Nós vamos fazer uma leitura no livro dos Salmos, no Salmo de número 4, versos de 6 a 8. Diz assim: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, queridos e amados irmãos, quando pensamos no que Deus tem feito por nós, o que o Senhor Deus, tão bondoso, gracioso, misericordioso, tem feito por nós e em nós, nós temos assim essa paz interior em nossa mente, em nosso coração. Nós vimos aqui que o salmista, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, só o Senhor, me faz habitar em segurança. Então, com essa afirmação, Davi ele está disposto a tirar de seu coração, de sua mente, todo o temor pecaminoso. Porque há temor pecaminoso, falta confiança em Deus. Então, Davi ele entrega todas as suas inquietações, preocupações, ansiedades nas mãos do Deus fiel. Nós podemos também observar que o apóstolo Paulo nos dá esse conselho em Filipenses capítulo 4, nos versículos 6 e 7. A Escritura assim nos diz. Filipenses capítulo 4. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É interessante que essa palavra guardar aí, conforme Strong, tem a ideia de proteger através de uma guarda militar. É um termo militar. Seja para evitar uma invasão inimiga ou até para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Então Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, voltando ao Salmo de número 4, no versículo 8, Davi ele descansa no Deus fiel, o Deus que fez todas as coisas para ele até aquele momento. E Davi acredita que Deus o protegerá ainda. Assim ele tem uma noite de descanso, ele descansa em Deus. Geralmente, tem duas situações que tiram a nossa paz. Geralmente é assim. A primeira é que nós pensamos nos fracassos e desapontamentos do passado. A outra situação é que nós tememos que fracassos e desapontamentos virão no futuro. Porque nós olhamos apenas para nós, nossas frustrações, nossos fracassos, desapontamentos. Mas quando tiramos nossos olhos de nós mesmos, quando voltamos nossos pensamentos para Deus, quando podemos até observar o cuidado dele para conosco, nós percebemos que há vários elementos que de maneira natural e proveitosa trazem paz para o nosso coração, para a nossa mente. Mesmo que as circunstâncias do momento não sejam favoráveis. Eu vou dar aqui alguns exemplos. No caso de Jacó, quando ele encontra com seu filho José, ele diz algo tão maravilhoso. Em Gênesis capítulo 48, verso 11, ele diz assim: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então, meus queridos, nada está fora do poder de Deus na execução de seus planos.
Quando nós também pensamos na maneira providencial como Deus nos ajudou no passado, isso nos traz paz. Samuel, ele descansa olhando os feitos de Deus no passado. Em 1 Samuel capítulo 7, o versículo 12, aliás, é até um hino que nós cantamos do cantor cristão Ebenezer, né? 132. Samuel, ele diz assim, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus amados, Ele é o mesmo Deus agora, como foi no passado. E a sua fidelidade não falha. Até quando nós negligenciamos nossa vida espiritual, Deus, de forma maravilhosa, de forma amorosa, de forma graciosa, Ele prepara algo para nos corrigir, até que nosso coração volte a ser humilde e santificado. Veja o que Ele disse à nação de Israel por meio do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 3 e o versículo 12. Eu vou ler. Jeremias capítulo 3 e o versículo 12. Diz assim a Escritura: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte. E dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então vejam que Deus, Ele muda aí a voz da sua providência. Em Hebreus capítulo 12, nos versículos 6, 9 e 10, também nós podemos ver a forma até graciosa de Deus tratar conosco, nos corrigindo. Hebreus capítulo 12, a Escritura assim nos diz. Hebreus 12. Vamos ler o versículo 5. E já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus, de forma graciosa, Ele nos traz de volta. Quando também nós comparamos o modo como Deus trata as suas criaturas, e até vendo a maneira como Ele trata de seus filhos, nos traz uma grande esperança, porque Ele cuida até das aves do céu, porque nenhum dos homens cuida delas. Deus também cuida da Eva, dos campos. Será que nós poderíamos imaginar que Ele vai se esquecer de nós, o seu povo, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue? Mateus capítulo 6, nos versos 26 a 30, nós podemos ver esta verdade. Mateus capítulo 6. Vejam o que a Escritura assim nos diz. 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, meus queridos, nós não podemos imaginar que ele vai se esquecer de seu povo tão precioso. John Flávio, ele também, ao tratar desse assunto, ele até mostra que quando nós meditamos nos feitos de Deus, nós podemos observar a profunda sabedoria da providência. Quantas vezes nós esperamos que o bem viesse de algo atraente e até tivemos que nos afastar daquilo que nos pareceu ameaçador. Mas no fim, a providência nos mostrou que o perigo estava naquilo que pareceu bonito e o bem estava naquilo que tivemos medo. Em Lucas, capítulo 35, nós temos um versículo aí maravilhoso. O nosso Salvador, ele diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, meus amados, quando nós refletimos sobre o cuidado que Deus tem até por seus inimigos, porque Deus alimenta, Deus veste e até Deus protege-os, mesmo quando eles se rebelam contra o próprio Deus. E quando nós pensamos nisso, nós podemos descansar nas promessas de Deus. Se Deus é bom até para com os ingratos e maus, quanto mais com seus filhos. Certamente, meus amados, Ele não falhará com seu cuidado providencial para nós. Povo em quem Ele pôs seu amor. Povo a quem Ele deu seu Filho. Povo para quem Ele designou o céu. Que Deus nos abençoe. Que possamos descansar, ter paz nesses momentos difíceis. E nós podemos esperar nesse Deus tão maravilhoso. Vai passar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos em sermos chamados Teus filhos. Nos dá a graça para sermos fiéis e obedientes a Ti. Ainda, Deus, suplicamos por nossas autoridades. Lembramos, ó Deus, do nosso país, da nossa nação. Eu te peço pelo presidente, nosso governador, nosso prefeito. Te peço também, ó Deus, pelos magistrados, que o Senhor tenha misericórdia deles, tenha misericórdia de nós. Te peço também, ó Deus, pelos médicos, a equipe, ó Deus, que está cuidando das pessoas doentes. Tenha misericórdia deles. Pedimos estas bênçãos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos e amados irmãos.